Assisti a um vídeo nesses dias e falando sobre questões de abuso nas igrejas, ou pastores abusivos, né? Pessoas que são emocionalmente abusadas por certos líderes espirituais. E o outro tema, encaixando no mesmo vídeo, era a questão de sair da igreja. Duas coisas para mim são muito claras. Existem sim pastores abusadores, emocionalmente abusadores, né? Ou que abusam emocionalmente, ou abuso de autoridade sobre as ovelhas de Cristo. No entanto, estes não são de fato pastores, eles são lobos. Mas ao mesmo tempo, existem pessoas que não são ovelhas do Senhor, não são ovelhas de Cristo. Ao contrário, são bodes. No entanto, claro, existem pastores abusadores, mas não são pastores, são lobos. Assim como existem pessoas que não são ovelhas, são bodes, e essas pessoas também procuram o caos, dentro ou fora da igreja. Essa é a primeira situação. Na outra fala, eu ouvi de uma terceira pessoa dentro desse vídeo, dizendo que já tinha postado algumas coisas. Esse eu considero menos importante ainda, como pessoa. Para mim, não sei quem é, não sei o nome, e não vem ao caso aqui também. No entanto, esta pessoa dizia que já tinha colocado vídeos sobre questões de sair de igreja e que não havia nada na Bíblia que impedisse a pessoa de sair de uma igreja a hora que quisesse, quando quisesse. Que a pessoa é livre para sair da igreja a hora que quiser. E que não tem nada na Bíblia contra isso. O meu argumento é muito simples. Vai em duas vias aqui esse meu argumento. É claro que homens de Deus responsáveis sabem que pessoas podem sair de igrejas. Mas homens de Deus responsáveis jamais vão falar isso por falar, a não ser que acrescentem a essa fala, procurem uma outra igreja saudável, bíblica, com pastores saudáveis, bíblicos, no qual você possa ser pastoreado. Pessoas sem responsabilidade vão simplesmente dizer: você sai a hora que você quiser. Essas pessoas são irresponsáveis. São pessoas que normalmente não frequentam igreja. E eu acho aqui, abrindo um parêntese, que a maioria das pessoas que escutam esse tipo de conversa, a primeira pergunta que deveriam fazer é se essas pessoas que estão falando essas coisas são pastores ou são pastoreados por quem? Via de regra, não frequentam a igreja e não são pastoreados. De uma forma ou de outra, acabam não estando no ambiente da igreja. Então são mais irresponsáveis ainda. São causadores de confusão e de caos. Fecha parênteses. Indo na esteira do que eu estava falando, ao mesmo passo que a Bíblia não diz, não acha nenhum versículo que a pessoa não pode sair de uma igreja a hora que quer, você também não encontra o contrário. Não está escrito que você pode sair da igreja, de qualquer igreja, a hora que você quer. Onde é que está isso na Escritura? Isso não existe também. O que é pior, o silêncio de Deus nesse caso, de sair ou de não sair, é porque Deus tem um propósito original com a igreja. Onde você vê nas Escrituras, nas cartas apostólicas ou no próprio Atos dos Apóstolos, no ambiente dos Atos dos Apóstolos ou nas cartas apostólicas, alguém saindo e entrando de igrejas em lugares determinados? Isso não existe. Certo? Porque a pessoa pode argumentar assim: não, saiu de uma igreja aqui, mas foi para outra igreja ali. Está dentro do corpo místico de Cristo, está dentro da igreja. Saiu da Batista, foi para a Assembleia, saiu da Assembleia, foi para a Presbiteriana, saiu da Presbiteriana, foi para a Batista, mas ainda está dentro do corpo de Cristo. Eu tenho uma séria questão sobre isso. Antes de falar sobre essa séria questão, devo dizer, a Escritura não diz, você não vê isso em carta nenhuma,
Você não vê isso no movimento normal dos irmãos nas igrejas em Atos dos Apóstolos, porque o projeto de Deus é que as pessoas ficassem na igreja, nunca saísse dela. Da igreja que entrasse, certo? É óbvio, voltando lá ao início, que a gente sabe que existem circunstâncias, pastores que não são pastores, de fato não são vocacionados, são lobos, e ovelhas que não são ovelhas, de fato são bodes, e que essas pessoas realmente, uns devem sair debaixo dessa autoridade e as outras deveriam realmente sair mesmo, porque são bodes. E os outros, que são ovelhas de Cristo, mas que são pastoreadas por pessoas assim, devem sair mesmo, mas procurar outro aprisco. Porque não existe a possibilidade de estar fora do aprisco na mente de Deus, no projeto de Jesus para a igreja. Aí volta aquela argumentação para finalizar. A pessoa vai dizer, só lembrando então aqui o que eu acabei de falar. Então não existe na Bíblia, você não vê os apóstolos orientando nada disso, você não vê movimento de cristãos nenhum, você não vê nas cartas apostólicas, nada disso, nem de sair a hora que quer e nem de ficar frequentando igreja de casa em casa, de porta em porta ou de placa em placa. Isso não existe, de cidade em cidade, isso não existe. Então, porque não era o plano de Deus, não é o plano original de Cristo para a igreja. O plano de Cristo é que a pessoa ficasse na igreja. Então não tinha isso na igreja primitiva. Você não vai ver isso nas cartas. Isso é coisa moderna. Isso é coisa dos nossos dias. De gente que realmente não compreende a Escritura e que tem esse espírito de caos. Que gosta de confusão, que gosta de fazer alarde, que gosta de hipersensibilidade. Bom, para finalizar, é claro que uma pessoa pode estar numa situação como essa e deve, então, procurar um novo aprisco. Bom, fechamos aqui. Agora, nessa questão de que a pessoa pode dizer que eu estou no corpo de Cristo, se eu sair daqui da Batista, se eu sair da Presbiteriana, se eu sair da Assembleia e ir para uma outra igreja, Metodista, Presbiteriana, Assembleia, Batista, mesmo dentro do próprio bairro, sair daqui para ir para outra, então eu estou dentro do corpo de Cristo. Eu não acredito que esta é a orientação bíblica. Por quê? Em se tratando do corpo de Cristo, a questão toda em 1 Coríntios 12 coloca que você, na realidade, não deve migrar. Por que não deve migrar? Porque se você está argumentando que a figura é o do corpo, você imagina, por exemplo, e lá em Coríntios 12 diz que cada um é colocado no corpo, no seu devido lugar para cumprir a sua devida função. Esta questão de ser o corpo de Cristo piora a situação de migrar. Por quê? Porque imagine se o pé resolvesse migrar para ser a cabeça. Imagine se o seu olho, resolvesse querer ir para a sua coxa. Imagine se o seu dedão do pé resolvesse ser o seu dedão da mão. Imagine se o seu coração resolvesse ser o seu pulmão. Isso não funciona, porque o corpo de Cristo tem a devida função. Portanto, esses argumentos não se sustentam. No frigir dos ovos, esses argumentos não se sustentam diante da leitura densa, da leitura correta e coerente das Escrituras.